Olá, me diz uma coisa, você ainda evita comer o ovo porque acha que ele aumenta o colesterol? Se a resposta foi sim, fica comigo até o final desse vídeo, porque talvez você esteja vivendo uma informação que ficou parada no tempo. Durante muitos anos, o ovo foi tratado como um dos grandes vilões da alimentação. Muita gente tirou o ovo do café da manhã, passou a comer só clara ou ficou com medo de comer mais de 2 ou 3 ovos por semana. Isto. Mas será que isso ainda faz sentido? Será que o ovo realmente aumenta o colesterol? Ou será que a ciência evoluiu e muita gente ainda continua presa no que aprendeu há 20 ou 30 anos atrás? Hoje eu quero conversar com você sobre isso de uma forma simples, sem terrorismo, sem modismo e baseada no que a ciência mostra atualmente. Antes da gente começar, já aproveita para deixar o seu gostei. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você gosta de conteúdos sobre alimentação, saúde, qualidade de vida, explicados de um jeito simples, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Então, agora vem comigo. Vamos lá! Eu lembro que durante muito tempo, quando alguém descobria que estava com colesterol alto, uma das primeiras recomendações que recebia era: para de comer ovo. Talvez você até tenha ouvido falar do seu médico, de um familiar ou de alguém que queria ajudar. E não é por mal, era o conhecimento que existia naquela época. O ovo realmente contém colesterol, isso é verdade. Mas o grande detalhe é que o colesterol presente no alimento não significa automaticamente aumento do colesterol no sangue. E é justamente aqui que muita gente se confunde. Nosso corpo ele produz colesterol, gente, todos os dias, principalmente no fígado. Ele não espera apenas pelo colesterol vindo da alimentação. Na verdade, ele fabrica grande parte do colesterol que precisamos. E sabe por quê? Porque o colesterol é fundamental para a nossa vida. E isso mesmo, ele participa da produção dos hormônios como testosterona, estrogênio, cortisol, participa da formação da vitamina D e também faz parte das estruturas, das membranas de todas as células do nosso corpo. Ou seja, o colesterol não é inimigo. O problema é quando existe um desequilíbrio. Então agora imagine o seguinte: é como se o seu corpo ele tivesse uma fábrica de colesterol. Quando chega colesterol pela alimentação, essa fábrica costuma diminuir um pouco a produção. Quando chega menos colesterol pela alimentação, ela aumenta a produção. Na maioria das pessoas, esse mecanismo funciona muito bem. Por isso, para grande parte da população, comer ovo com equilíbrio provoca pouca ou nenhuma alteração importante do colesterol no sangue. Isso não significa que todo mundo seja igual, cada um, né? Sempre falamos isso aqui. Existem pessoas que respondem de maneira diferente. Quem tem hipercolesterolemia familiar, por exemplo, ou algumas condições especiais, precisa de uma avaliação individual. Além disso, pessoas com risco cardiovascular elevado devem sempre seguir a orientação do médico ou do seu nutricionista. E é por isso que eu gosto de dizer que na nutrição dificilmente existe uma resposta que sirva para todo mundo. E tem outro ponto que eu acho muito importante. Às vezes a pessoa para de comer o ovo, mas ela continua dormindo mal. Falamos aqui no canal sobre isso, tem um vídeo, continua sedentária, continua vivendo sob estresse, né, muito ansiosa, continua fumando, continua consumindo alimentos ultraprocessados quase todos os dias. E depois ela não entende por que o colesterol continua alterado. Saúde nunca depende de um único alimento, ela depende de um conjunto.
Aliás, se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui no canal que eu explico por que as pessoas fazem dieta, praticam atividade física e mesmo assim continuam com colesterol alto. Depois desse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição, aqui no card. Acho que vale a pena complementar bem com esse vídeo, essa conversa. Outra dúvida que eu escuto bastante no consultório é a seguinte: então quer dizer que eu posso comer 10 ovos por dia? Calma lá. Também não é assim, né, gente? Tudo tem que ter equilíbrio, já falamos aqui. Nutrição não funciona no 8 ou 80. O ovo é um alimento extremamente nutritivo, é uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico, que a gente fala, contém vitaminas, minerais e nutrientes importantes como a colina, que participa da saúde do cérebro, do sistema nervoso, mas ele faz parte de uma alimentação, ele não substitui uma dieta equilibrada, não anula o excesso de ultraprocessados, não compensa noites mal dormidas e também não faz milagre. Nenhum alimento sozinho, né, gente? Uma coisa que eu gosto de lembrar aos meus pacientes é que nós temos uma tendência muito grande de procurar um culpado. Primeiro foi a gordura, depois foi o ovo, como nós estamos falando aqui, depois o carboidrato, depois a fruta. Sempre existe um alimento sendo tratado como o grande vilão. Só que o nosso corpo é muito mais complexo do que isso. É o conjunto dos hábitos, da genética, da idade, da atividade física, do sono, do estresse e de várias outras condições que vai influenciar na nossa saúde. Então, afinal de contas, o ovo aumenta ou não aumenta o colesterol? A resposta mais honesta é: para a maioria das pessoas saudáveis, consumir ovo dentro de uma alimentação equilibrada não costuma ser um principal responsável pelo aumento do colesterol sanguíneo. Mas isso não significa que exames devem ser ignorados. Se você tem colesterol alto, histórico de infarto na família, diabetes, pressão alta ou alguma doença cardiovascular, procure acompanhamento médico e nutricional. Cada caso precisa ser analisado individualmente. E eu quero aproveitar para saber de você. Você ainda tinha medo de comer o ovo? Conta para mim. Ou alguém já mandou você cortar o ovo por causa do colesterol? Escreva aqui, ó, nos comentários, que eu gosto muito de ler as histórias de vocês e muitas vezes é justamente dos comentários que surgem ideias para os próximos vídeos do canal. Se esse vídeo esclareceu uma dúvida que você tinha há anos, já deixa o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Espero ter ajudado mais uma vez, desmistificado, ter levado nutrição, consciência, com responsabilidade para todos vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, hein? Não me deixem.